tentei imitar o Lula aqui no início, mas nos traz um paradoxo importante. Ok? Veja bem, aonde há fatores, há meios, aonde há meios, há formas estabelecidas na vida social. Ok? Entre essas questões, rapaz, olha só, rapaz, bela, minha bela, minha linda, olha só, então o Agnaldo Timóteo, em PB também, as questões da cultura, cuidado, aí, entre a cultura corporal. Vamos lá, então, quando falamos sobre o próprio Deus e as normas que regem as ações humanas, falamos de Deus, traz um campo interplanetário de ciências da religião e as formas estéticas de base e estruturas que relacionam as validades ou invalidades entre o homem e o seu sujeito. Okay? Entre o novo mundo e os campos contemporâneos, lembramos de vários homens que fizeram, diferença, como Thomas Murrows, de 1478 e 1535. Pois bem, Francis Bacon, que é muito usado na polícia civil, entre os artesanatos, os artefatos, entre esculturas e outros campos emblemáticos. Pois bem, quando buscamos Hobbes, que fala sobre os leviandares ligados às ciências exatas e às suas grades curriculares. Pois bem, entre esses fatos, o método conhecimento baseado em experimentações, como meio empírico Bacon, John Locke, a teoria empírica, a teoria positivista, está no campo positivo ou negativo, ou seja, nas leis binárias entre o corpo e os seus segmentos. Vamos lá. Quando buscamos responsabilidades e representatividade, vai haver princípios. Os princípios têm as suas forças. As forças entre Juelietas, Romeus, ou seja, entre os Lampiões e as Marias Bonitas, entre o campo literário brasileiro. Então, a história é sociedade, e sociedade é cultura, e cultura nos traz próprios indivíduos nesses campos que enfatizam a própria profundidade e maneiras ligadas à motricidade sumária. São súmulas. Quem não participou de uma escola que tem educação física, mas é um elemento que não faz parte da didática, mas é uma didática. Quem não participou do próprio movimento que está fazendo agora? Brincadeiras, sorriso, as expressões entre a serotonina e a endorfina, os meios acústicos, ou seja, então, entre essas maneiras e concepções entre recreadores, animadores culturais, como Silvio Santos era, lembramos de quem? Marcelino. No século XIX para o XVIII que houve esses fatos de transição. Eu estou falando entre as classes sociais, entre os meios manuais e teatrais, afirma o iluminismo fisiológico. A fisiologia, precisamos de quê? Liberar sorrisos, alegrias, que vai nos trazer alegrias, que vai trazer intenções no movimento, pelo movimento. A minha intenção que eu tenho entre diagnosticar e resultar avaliações, vai haver avaliações em si mesmo, ou em si próprio, na sociedade atual, ou arcaica, ou antiga. Então, é lógico que
nos traz panoramas relacionados ao fato entre o miocárdio e as conexões das leis. Como eu falei, o coração, peças, 3 corações, eu coloquei, o coração ele tem uma tendência dicotomizada entre pensar, sentir e agir nas leis, das leis, conforme as leis, e são regimenteadas, né, diante da sua ideia. E a ideia é relações. E relações são sujeitos que foram, ou seja, norteados pelo local e habitou, e ali houve coletividade fluxa entre fenômenos que intercalam a gravidade. Fenômenos físicos, né, como Isaac Newton. Fenômenos como Rosier e o seu contrato social no concurso motor, concursos motores, em 1700, em 1708, que foi expulso da sua escola ou faculdade ou colegiado, que alguns falam de direito, mas como é que é expulso de uma faculdade que ele foi registrado? Como é que ele é expulso de uma faculdade que a própria faculdade falou que ele foi expulso? Se ele foi expulso de uma faculdade, nesse contrato, há citações e incisões que ocorrem consequentemente entre a época e as suas contradições realistas e iluministas, entre os campos de prosas iluminárias e a sua Revolução Francesa. Entre a França, quais são os melhores? Os motricistas brasileiros ou os motricistas franceses? Quem criou primeiro a motricidade? Foi a França? Ou foi a Suíça ou a Alemanha? Quem criou primeiro o treinamento? Será que foi o índio que veio primeiro no próprio país, né? Que falamos a língua portuguesa, Portugal, Lisboa? Por isso que o próprio Cunha fala, será que o próprio capital que veio primeiro que os próprios índios? Chegou Dom João, Dom Pedro, na sua linguagem e poder de rei, imperador. E aí a conclusão que chegamos nessa soma de 1 vezes 1, que é 1, ou seja, o capital de Dom Ovídio do Ipiranga, que houve independência, acho que é o Tiradentes, não sei se ele é da Silva também, mas houve um da Silva aí, destaque aí, que faz parte da minha família. Ok? Embora ali em Minas há objetivos gerais, ali em Minas há objetivos específicos nos corpos e pesquisas brasileiras. Pois bem, aonde a mina há tempo para ocupar, tempo comprado, econômico, para se divertir entre momentos e movimentos. E esses movimentos nos traz movimentos acústicos, vestibulares, nos vai trazer atenção e concentração ligado à pedagogia do movimento e no movimento que possa extrapolar expressões e expansões extraordinárias. E que vai ocorrer restaurações até de células mortas, mitocondriais. Pois bem, se é nova ciência, se é ciência nova ou pouca, ou curta ou longa, que nos traz um atletismo teórico entre cruzeiros, fronteiras entre estados, países e mundos. Ok? É lógico que a palavra que denomina entre a gravidade física é a sociedade. O que denomina gravidade física é a cultura. O que denomina a gravidade física é lógico também que é o quê? É as bases e estruturas que nos traz algo fenomenal entre campo de cultivar, que vai cultivar a linguagem e a sociabilidade. Ok? Então as tomadas, né, as reações que ocorrem interplanetárias entre posições, cargos e poderes, ou seja, é uma linguagem